Seja muito bem-vindo ao nosso canal Dados sobre Aprendizado. Meu nome é André Moreira, sou Analytics Engineer e junto com o Rodrigo, que é engenheiro de dados, estamos abrindo esse canal para a comunidade. Aqui nós focamos em compartilhar com vocês alguns conhecimentos de tecnologia que nós adquirimos conforme o tempo, conforme os estudos e criamos alguns projetos para que fique não só documentado, como também compartilhável para poder agregar valor à comunidade. Então já se inscreve no canal, clica aí no gostei, porque esse é o primeiro vídeo de uma trilha de vídeos que vão entrar no detalhe para responder uma pergunta de quem está começando ou até de quem já é da área de dados, que é como predizer o futuro com dados. Praticamente, nós trabalhamos muito com séries temporais, quanto que eu vou vender no que vem, qual que vai ser o preço do Ibovespa amanhã. E para conseguir chegar nessas conclusões, nós temos algumas tecnologias que nós podemos utilizar para responder essas perguntas. Esse projeto que eu vou compartilhar com vocês, eu desenvolvi ele durante o meu TCC na pós-graduação de ciência de dados. Então ficou bem bacana. Esse vídeo vai ser bem completo, mas olhando para cada parte do código em caixa preta para que até uma pessoa leiga de negócios que nunca programou consiga ir executar na sua casa. Os próximos vídeos vão ser muito focados, então entra mais no detalhe em cada uma dessas caixinhas, tá? Então, só para lembrar vocês, já curte aí, se inscreve, que tem bastante conteúdo legal que está chegando e a ideia é crescer cada vez mais e agregar cada vez mais projetos atualizados e complexos. Então, sem mais delongas, antes de começar essa trilha, deixa eu me apresentar. Eu tenho então uma pós-graduação na área de ciência de dados pela XP Educação, mas eu não comecei na área de TI. Eu sou formado em engenharia de controle e automação pela Unicamp e migrei, fiz uma transição de carreira para a área de TI porque eu identifiquei uma preferência muito grande para essa área. E durante a minha trajetória, eu tive a oportunidade de atuar desenvolvendo dashboards, desenvolvendo painéis onde todo o pipeline é automatizado e a gente consegue então entregar uma visualização fácil do que está acontecendo no negócio para usuários que não são técnicos dentro da área de tecnologia. Isso agrega muito valor às empresas e é uma tendência muito forte que todas as empresas comecem a utilizar esse tipo de tecnologia se já não a utilizam, tá bom? Aqui então a gente vai focar muito na parte de ciência de dados, onde, beleza, já tenho os meus dados. E agora, o que, que eu faço com eles? Bom, você pode enriquecer a sua base dando uma predição do que pode vir a ocorrer. Então, em qualquer tipo de negócio que você tem, isso pode ser útil. Para esse projeto em específico, nós vamos utilizar então informações do mercado financeiro, mas não se restringe a isso. Na última trilha, eu vou também pegar alguns dados referentes a crimes, dados reais, onde o Rodrigo fez um pipeline bem bacana para extrair esses dados via web scraping lá dos sites do governo. Eu vou utilizar esse dataset, aplicar nessa mesma arquitetura para conseguir predizer então quantos crimes vão ter amanhã e assim por diante. Então, basicamente, vocês, para começar aqui o nosso projeto, eu vou pedir para vocês virem aqui na descrição e abrirem esse link, porque aqui está concentrado o projeto que nós vamos trabalhar, que é esse Time Series Prediction RNN. Eu trabalhei um pouco aqui na documentação, então está bem descrito. Se inglês for uma dificuldade, traduz aqui no próprio navegador. Tá? Eu vou utilizar esse recurso aqui porque afinal todos aqui falam português, certo? Basicamente, esse projeto então ele tem a seguinte arquitetura: a gente começa o projeto extraindo alguns dados. No caso aqui, nós utilizamos três APIs diferentes: a API do governo, a API do Yahoo para poder pegar dados de ativos e a API do Pandas Data Reader, que a gente consegue pegar então a parte cambial. Disso, a gente passa aqui para a seleção de features e uma seleção de features não, para um processamento dessa feature, selecionando e transformando esses dados para que eles já estejam numa
organização suficiente para poder treinar um modelo. O modelo que a gente vai usar, ele é bem avançado, tá? Não vai aparecer aqui nesse primeiro vídeo porque a gente vai olhar para esse treinamento com uma caixinha preta, mas nós estamos utilizando técnicas avançadas de Deep Learning, então redes neurais recorrentes, onde tem uma porta de entrada e saída para poder retornar alguns dados históricos e assim ele consegue ter uma ideia temporal para conseguir realizar essas predições, tá? Então, uma vez que o modelo está treinado, a gente consegue partir para a parte de predição em si, aonde a partir de um dado de entrada, que basicamente é o preço hoje do Ibovespa, ele vai entregar então qual que é a tendência do preço de amanhã. Tá? Aqui tem alguns highlights do projeto para quem ficar bem curioso e conseguir, pode entrar aqui no detalhe, mas o foco do vídeo é ser sucinto, tá? Então eu vou marcar aqui até no vídeo alguns thresholds, então você que já sabe como fazer a instalação de um projeto, basta você avançar um pouquinho, porque o pessoal pediu para trazer então mais detalhes desde o zero mesmo, desde a instalação, tá? Então, para começar esse projeto, vocês podem ver aqui que Python é bom, que vai ser necessário instalar Python, tá? Python para a gente poder rodar. Então, no caso, eu estou no Windows. Aqui a gente recomenda a versão do Python 3.10 para poder rodar. Então, vocês podem abrir o Microsoft Store e colocar aqui, ó, Python 10, que já vai se instalar a partir da Microsoft Store mesmo, que já vai ser suficiente para poder rodar a aplicação. Então, primeiro passo, instalar Python. Ah, mas eu não estou utilizando o Windows. Tá bom. Aqui, ó, Python 3.3, 3.10, instalo o 3.10. O 3.11 também funciona, tá? Podem instalar ele para poder utilizar, que vai ser suficiente. Ah, tô no Linux, beleza, pesquisa no Google lá e aí você faz a instalação normalmente, vai ter o passo a passo certinho. E uma vez que vocês tenham Python instalado, vocês vão precisar também ter o GitHub. Se vocês notarem, esse site que está compartilhado, ele é o GitHub. E, bom, tem que ter aqui alguns comandos no CLI. Então, basicamente, vocês vão colocar git CLI e fazer a instalação. Vocês vão ser direcionados aqui para esse site, tá? E aí vocês escolhem se vocês estão no Windows, Mac, Linux, e vocês fazem o download, instalam, que aí vocês já ficam habilitados para poder rodar esses comandos no terminal, beleza? Uma outra ferramenta muito importante para a gente conseguir rodar esse projeto é a nossa IDE. E aqui eu vou utilizar a IDE que fica disponível dentro do Visual Studio Code. No caso eu estou no Windows, mas se você estiver no Mac, Linux, basta você navegar até aqui e fazer a instalação desta IDE, desse editor, porque todos os vídeos a partir daqui vão utilizar essa ferramenta principalmente, tá bom? Uma outra dica também, já dentro aqui do projeto, dá uma estrelinha para vocês acompanharem as releases, porque uma vez que vocês estão envolvidos e esse projeto for crescendo, vocês já ficam por dentro também do que tem de novidade, tá bom? Então, uma vez que o Git e o Visual Studio Code está instalado e o Python também, passamos pelos três, a gente pode então abrir o Visual Studio Code e essa é a carinha dele. Então, vindo aqui em File, a gente pode selecionar a pasta que a gente vai fazer a instalação aqui do nosso projeto. Eu tenho o hábito de, dentro do meu disco local, criar uma pasta de repositórios. Eu aconselho vocês fazerem o mesmo. Não é uma obrigação, mas é uma boa prática. E aqui, quando eu clico, ele já carrega os repositórios que eu tenho salvo e ele traz também o terminal, tá? Então ele já traz aqui, ó, repositórios, o que facilita um pouco a nossa vida. E quais são os próximos passos? É a gente seguir aqui a parte da instalação, tá? Então, primeira parte é clonar o repositório, tá bom? Então, copiei lá, agora eu vou vir aqui e dar um Ctrl V. E ele já vem até aqui, cria a pasta pra gente, ó. Então ele vai basicamente fazer um download do que está lá no Git e trazer isso para cá. Assim que terminar, eu vou vir aqui e abrir a pasta dele para reduzir a quantidade de arquivos abertos e a raiz daqui do que está exposto ficar dentro, o que está dentro do time series, para ficar basicamente igual o Git.
Beleza? Ó, tá terminando aqui, é bem rapidinho. Pronto, já carregou. Então eu vou voltar aqui, Open Folder. Aí tem aqui, ó, repositórios, Time Series Prediction. Selecionei a pasta. Pronto, agora a gente já tem um projeto instalado. Porém, para a gente conseguir de fato rodar, a gente vai precisar fazer algumas coisas aqui, tá? Que basicamente vai ser instalar ali todas as bibliotecas Python que demandam nesse projeto. Então eu vou aqui abrir o terminal integrado. Vamos abrir então aqui o Command Prompt, tá? E vamos seguir com as instalações. Então a gente agora vai fazer a instalação do ambiente virtual em Python, esse Virtual Environment, em que basicamente ele cria uma caixinha aqui em cima, aonde nós vamos então instalar as bibliotecas. E isso é bem útil porque se de repente você tem um outro projeto que utiliza outras versões das bibliotecas, então pode dar algum tipo de conflito. Então o ideal é de fato cada aplicação ter ali as bibliotecas necessárias de forma isolada. Então, para a gente poder fazer a instalação, a gente tem que ativar aqui esse ambiente virtual. Aqui já fica, ó, isso aqui diz, esse VM, que a gente está dentro desse ambiente virtual, ele está aberto. E agora a gente pode instalar no que está dentro do requirements, em que a gente já se preocupou em deixar aqui todas as bibliotecas necessárias empacotadas bonitinho. Então, dá um Ctrl V, espera. Essa parte aqui vai demorar um pouquinho, porque ele vai fazer download de todas as bibliotecas necessárias. Realmente pode levar um certo tempo, uns 5 minutinhos. Enquanto isso, dá pra gente vir explorando, tá? Assim que vocês abrirem, vocês vão ver aqui algumas pastas como configs, data, docs, ml runs, modules, notebooks, reference, reports, source, testes. E aqui alguns arquivos, git ignore, licença, makefile, pyprod, readme, sugestão. Ignora tudo e vem no passo a passo comigo, tá? Aqui embaixo, para quem tiver uma curiosidade maior, tem uma descrição do para que serve cada uma dessas pastas, fala sobre a organização e a maneira que essas pastas estão organizadas, elas seguem um template, que é o template do Cookie Cutter. Então, deixei até aqui um botãozinho para quem quiser entender mais sobre esse padrão, vocês conseguem navegar até lá, inclusive utilizar para outros projetos, tá? É uma boa prática utilizar então essa maneira de organização dentro do projeto. Mas para esse vídeo, basicamente, a gente vai utilizar essa pasta Notebooks, porque a gente vai rodar um pipeline muito simples. A gente vai passar pelo projeto inteiro rodando um único arquivo, tá bom? Então, ele vai demorar um pouco para instalar. Eu vou deixar aqui aberto, então vocês vão vir aqui ó, em Notebooks e vai abrir esse aqui, 0.0 AMP-MINE, que aqui ele vai rodar todos os arquivos principais de cada uma das caixinhas que a gente estava conversando aqui. Então ele vai rodar o dataset, vai rodar a parte de features, ele vai fazer o treinamento e a predição, tudo isso no mesmo notebook, tá bom? E o nosso trabalho aqui vai ser dar um run. Então eu vou cortar aqui o vídeo, vou voltar já com essas instalações concluídas para a gente poder seguir sem atrasar muito o lado de vocês também, né? Beleza, carregou aqui e ele deu só uma última flag para eu atualizar aqui o pip. Aí eu copiei essa parte, colei aqui embaixo, ele rodou e pronto, está instalado. Agora vamos voltar aqui ao nosso foco para esse arquivo, AMP-main. E aqui em cima ó, tem um botão para a gente selecionar o kernel, que basicamente é o ambiente que a gente vai rodar esse código. Vou escolher aqui ó, Python Environment, lembra que a gente acabou de criar aqui um ambiente, ele vai deixar aqui destacado ó, o VEnv que a gente criou. Então a gente já clica aqui. Se for a primeira vez que você estiver abrindo nesse Virtual Env, basicamente quando você vir aqui e dar um Run, ele vai instalar aqui o kernel, tá? E aí vocês colocam a extensão, é só para conseguir rodar então esse notebook aqui. Como a gente já terminou de fazer a instalação, não é mais necessário então esse terminal, aqui o comando que eu estava falando. Então pode instalar, tá? Sem problema. E aí vocês vão ver aqui no cantinho aqui ó,
Vocês conseguem ver aqui hum, qual extensão que é. É essa daqui do Jupyter, só para conseguir rodar esse notebook, faz essa instalação aí. É bem tranquilinho, ele vai rodar sozinho. Então, ó, vou matar esses terminais aqui, porque eles não têm mais necessidade, tá? E se vocês virem, eu cliquei ali em Run All. Basicamente, ele vai rodar aqui, então, todo todo esse bloco de código. E como que é esse bloco de código? Aqui, inicialmente, a gente só traz o source para cima e traz a parte de configuração. Para que isso? Para os outros códigos eles funcionarem, tá? Então, é só uma parte de configuração inicial. Poderiam ter outras formas de fazer isso, mas para ficar fácil da gente ver como que isso funciona lá para baixo, foi decidido ficar dessa forma. Então a gente começa aqui a parte fazendo um ETL. Aqui eu deixo um adendo, tá? O foco desse projeto não é ter esse ETL. O Rodrigo ele vem fazendo vários vídeos de pipelines muito bem estruturadas e arquiteturadas, utilizando MLflow, também outras ferramentas em nuvem, que tá bem legal. O trabalho do engenheiro de dados é fazer essa parte aqui do ETL, pegando dados de diversas fontes, transformando da melhor forma e carregando para que de fato seja consumido por um cientista, um analista, enfim. Então, aqui é mais para, poxa, imagina só, se começar um projeto, tem que fazer download de dois projetos para fazer um. Então, para ter alguma coisa fácil, a gente trouxe aqui essa importação. Então, não vou focar muito em explicar como que esse ETL é feito, tá? Mas para quem for curioso, qualquer código abaixo, eu deixei já aqui no cabeçalho, no início aqui desses blocos Python, a biblioteca que traz. Então, se vocês apertarem, segurarem Ctrl e clicarem aqui no dataset, ele vai abrir o arquivo Py que fica lá dentro da pasta source, que traz ali todo o bloco de códigos existentes dentro dessa caixinha que roda aqui, tá? Como esse é um vídeo de introdução, eu não vou focar em explicar como que é a arquitetura de código, como que foram declaradas as classes, qual estratégia foi utilizada. Isso vai ser debatido nos próximos vídeos. Então, para quem quiser entrar mais no detalhe, vai ter a oportunidade. Eu rodei aqui previamente para a gente conseguir já ver aqui os logs. E basicamente aqui eu escolhi que o meu foco vai ser o Ibovespa e eu quero que as features sejam selecionadas a partir dos dados de fechamento do Ibovespa e eu quero as informações dos últimos 3 anos. Então aqui esse ETL ele pega dados do Ibovespa, de alguns índices aqui, SP500, pega do Bitcoin, ouro, petróleo, açúcar, e aí ele pega dados da Selic, CDI, IGPM, PCA, salário mínimo, enfim, diversos dados macroeconômicos aqui, e ele salva tudo isso em algumas pastas. No caso, a pastadeira, ela vai ter aqui dados dentro dessa pasta RAW, que basicamente é individualmente cada um dessas informações. Vai ter aqui na pasta de processados o dataset principal, que basicamente compila todas essas informações a partir do mesmo índice, que seria o dia aqui, né? Poxa, André, muito legal ter aqui esses ativos, mas eu queria tirar alguns, ou então eu gostaria de adicionar outros e colocar aqui nesse pipeline. Como é que eu faço? Como essa parte de input de dados pode variar muito, foi criado então esse arquivo aqui em configurações, ó, dataset YAML. E aqui, basicamente, tem essas três fontes que eu mencionei. E aqui, ó, tem a parte do iFinance, o BCB e o Data Reader. Como que você faz? Você abre a documentação, dá um nome aqui para facilitar para você entender. E em seguida, você coloca aqui o nome do ativo. Vou dar um exemplo. Vamos fazer o caso aqui do iFinance. Eu abro a documentação, coloco aqui, sei lá, eu quero colocar o arroz. E aí eu coloco aqui o código do arroz, tá? Que é um commodity aí muito importante, carne ou qualquer outro tipo de ativo. Eu deixei na documentação adicionalmente também as fontes para você conseguir encontrar esses códigos, inclusive do Banco Central. Pode ver que aqui já são índices, né?
tem lá uma interface para vocês fazerem essa busca e alterando esse arquivo de configuração, dataset YAML, todo o pipeline vai obedecer, inclusive o treino, todos os próximos passos vão utilizar também as informações que vocês adicionarem aqui, beleza? Em seguida, tem a parte que sim é foco desse projeto, que é fazer o Feature Engineer, preparar esses dados então para treinar o nosso modelo, tá? E aqui a gente basicamente tem a parte de features, onde a gente fala, poxa, ó, os dados estão aqui nessa pasta, é esse CSV, ó, onde você vai salvar aqui nessa pasta o modelo. Os dados de teste estão aqui. Qual que vai ser o target? Aqui ó, Train Size Radio. A gente vai entrar mais no cuidado para falar como que é essa parte aqui, mas basicamente é uma maneira da gente separar treino e teste. Em seguida, batch size, que a gente também vai entrar no detalhe depois, é a maneira com que a gente define os batches dentro do treinamento que vai ter na rede. Em seguida, um sequence length, que é basicamente, beleza, para eu poder predizer a informação, eu vou utilizar como entrada, como conhecimento do que está acontecendo, a janela dos últimos 20 dias. E isso aqui está nesse arquivo para você conseguir brincar aí do outro lado também. Então, quero predizer com base nos 50 dias, 100 dias, 9 dias. Vocês podem alterar esses parâmetros aqui também. E aqui, ó, basicamente a gente gera os features, a gente divide aqui os dados em treino e teste, a gente aqui faz então a geração do time series, a gente salva esses transformadores para depois conseguir utilizar isso num bloco maior e armazena os dados aqui dentro da pasta de processados. Em seguida, a gente vem aqui para a parte de modelagem, onde de fato a gente treina o nosso modelo. Então, dentro aqui desse arquivo de treinamento, a gente informa quais que vão ser os dados de treino, quais que vão ser os dados alvo, os otimizadores, qual que vai ser então as métricas de perda, como que a gente vai identificar a perda. Aqui, quantas épocas, quantas vezes a gente vai passar esses dados, que o algoritmo ele vai aprender esses dados, qual que vai ser o tamanho dos dados de validação, aqui está em dia, então, poxa, utiliza os últimos 30 dias, 40 dias, 64 dias para conseguir validar. E, poxa, corrige aí esse erro a cada tantas entradas. Então aqui entra o nosso batch size. E aqui ele faz um log numa ferramenta para poder controlar os experimentos chamada MLflow, que é uma boa prática também de MLOps. Não precisa focar muito nisso, é a primeira vez que você tem contato, mas é uma forma de deixar organizadinho todos os experimentos que a gente faz para conseguir consultar isso no futuro. Só para não ficar cru essa parte do treino também, a gente está treinando o que, né? O que é o treino? O treino é basicamente a gente conseguir ensinar, a gente conseguir criar uma função matemática que representa o conjunto de dados que a gente acabou de setar aqui como entrada, tá? Então, é um esqueminha aqui que realmente ele cria uma função, tá? E vamos dar uma olhada então na arquitetura desse modelo que nós estamos utilizando. É uma arquitetura de um modelo bem avançado, tá? Aqui está bem simplificado, mas só para mostrar para vocês, segura Ctrl, clica lá em treino e o modelo ele é feito aqui nesse Builder, então regressão Robust Model Builder. Clicando aqui a gente vai conseguir navegar até o modelo. E o modelo é esse, ó. Ele utiliza o TensorFlow, que é uma biblioteca muito utilizada na área de ciência de dados, e nós estamos utilizando uma deep learning aqui sequencial, pegando os dados aqui de input, tendo uma camada convolucional em seguida de uma normalização, de uma camada de normalização. Aqui foi aplicada uma técnica de dropout para ele conseguir esquecer alguns dos atributos de forma aleatória.
Isso é bem importante porque essa rede funciona parecido como o cérebro humano, tá? Então a gente esquece algumas coisas também e isso faz parte do nosso aprendizado. Em seguida tem essa LSTM, que é o modelo que ela aprende em relação ao treino em sequência. Então ele deixa mais forte as memórias atuais, só que ele também lembra alguns padrões históricos, o que é bem interessante. Em seguida, a gente traz aqui esse tempo distribuído, basicamente para conseguir criar aqui uma camada densa, tá? E em seguida a gente aplica o dropout também para esquecer algum desses atributos. Esse dropout é importante para reduzir o overfitting, tá? E aqui a gente tem uma camada de RU que tem um funcionamento parecido com a LSTM, só que a memória longa dela é bem curta. Então, muito focado aqui no que está acontecendo de cara. Ele esquece muito mais fácil o passado, ele é bem ansioso, é o presente agora e beleza. E, por fim, mais uma camada densa, uma camada de dropout, uma camada densa aqui, focando numa ativação linear, porque esse modelo em si ele está tentando fazer uma regressão, né? Então ele está tentando acertar o valor percentual que o mercado vai subir ou descer. O mercado entenda como Ibovespa, que foi o que a gente colocou como alvo lá no feature. Beleza? Então, esse é o modelo que nós estamos treinando aqui na parte de modelagem. E aqui a gente basicamente carrega o dataset, inicia aqui uh, um builder do nosso modelo, então ele cria um modelo, ele seleciona a estratégia de compilação, de treino e de fato ele treina. E aí aqui tem alguns dados de treino, de alguma das métricas que no vídeo nos próximos vídeos a gente vai explicar o que significa cada uma delas. Mas de bate pronto, ó, aqui o quanto que está o perda, tipo, ou seja, o quanto que o modelo errou, tá? Em relação do que ele falou que era, em relação ao que de fato foi. E aqui a gente tem isso em comparação aos dados de validação. O que são os dados de validação? É aqueles últimos dias que a gente colocou ali para verificar se ele está assertivo ou não. Então, quando tem esse val na frente, é quanto ele está acertando em relação aos dados de validação. E isso não foi utilizado para treino. Basicamente, é isso aqui que a gente quer. A gente quer encontrar um modelo que ele consiga predizer algum dado que ele ainda não teve, algo que não existe. Beleza. E é aqui que a gente vai utilizar para entender quando que o modelo está aprendendo ou não, tá? A gente vai aqui também falar um pouquinho sobre underfitting, overfitting, mas é coisa para quem for se aprofundar nos próximos vídeos, tá bom? Então, uma vez que tudo isso aqui roda, que o modelo de fato ele aprendeu, a gente seleciona o melhor, porque tem uma estratégia aqui para retornar ao melhor resultado possível e a gente loga isso no MLflow. Já já eu vou abrir a cara desse MLflow para vocês verem, é bem bacana, tá? E a gente loga, a gente registra esse modelo dentro dessa ferramenta que é bem bacana. E a gente basicamente salva os artefatos e segue o modelo, então fica salvo para a gente conseguir usar ele depois. Beleza, cara, eu entendi. Só que tá um pouco confuso para mim entender o que são essas camadas e tudo mais que tu disse. O que é esse deep learning, né? Você falou que é uma função matemática. Pô, tá um pouco confuso. Bom, a parte boa. Deixei aqui no final da documentação um link muito legal da próprio TensorFlow, que é esse Playground. O que ele tem aqui? Ele tem aqui uma Deep Learning, tá? Quando eu falei de camadas, camadas entenda como layer, tá? Você pode vir aqui ó, e traduzir para o português, que aí você consegue ver. Aqui, ó, camadas ocultas. Então, no caso aqui tem duas camadas. Lá a gente tem várias camadas. A gente, então, a gente começou com input, depois a gente colocou aqui uma camada de uma dimensão, depois a gente colocou ali STM, colocou uma camada densa, colocou lá GRU, colocou mais uma camada densa, e aí sim a gente teve aqui a saída. E olha que legal, aqui o nosso X de entrada e esses neurônios de cada camada são alguns números que estavam lá na parte sequencial. Então, isso aqui
Esses parâmetros, a quantidade de neurônios, é o que a gente varia quando a gente começa a fazer o tuning desse modelo, tá? E o legal aqui é que a gente consegue trazer, brincar, na verdade, com vários parâmetros, tipo ativação, ó, aquela ativação ReLU, a regularização, a gente usou L2, a taxa de regularização, lá a gente utilizou 0,01 e a gente quer a gente está treinando uma regressão. Então o modelo a proporção de treino e teste foi bem menor também. A gente colocou uma faixa um pouco menor, tem um pouco de ruído, o tamanho do lote um pouquinho maior. Com isso, tu consegue ir configurando. Ele vai ficando pesado conforme você vai colocando bastante coisa aqui, tá? Foi o que aconteceu agora. Então, depois tu dá play e aí você vê a taxa de aprendizado evoluindo ao longo do tempo. Olha que bacana. Ele traz aqui ó, um visual de como tende a ser o treino. E se vocês forem ver, já a gente vai abrir o ML Flow e vai ter aqui uma perda do treino meio parecida, tá? Aqui tá estourado já, não aprende mais nada. E isso aqui é bem bacana, tá? Então dá para vocês irem brincando aqui, mudando os parâmetros para conseguir entender melhor como que isso funciona. Aqui tem uma documentação que explica melhor também. Então tem bastante coisa legal nesse link, aproveitem aí, mas só para dar um bizu de como funciona o modelo que a gente acabou de treinar, tá? E aí tem essa última parte que é de fato a predição. Ah, beleza. Já tem ali os dados, treinei o modelo, de fato aprendeu, mas e aí? E aí, que através dessa parte do código, utilizando já o modelo que a gente treinou, então a gente avança e consegue essa linha. Esse modelo em si, esse projeto, ele foi pensado para que de fato a gente consiga ter a predição do dado de Bovespa de amanhã. Então, qual que vai ser o fechamento de amanhã? Qual que vai ser o volume de amanhã? Aqui em percentual, tá? Para quê? Porque, poxa, prever o mercado é mega complexo e difícil. Imagina só se a gente de fato fosse voltar e olhar para o próximo ano, teria muitos erros, porque acontece muita coisa no meio desse caminho. Mas para quem quiser fazer a predição de mais tempo, deixo aí um desafio, tá? Que é de fato vocês vão ter que vir no detalhe e mudar um pouquinho do código por detrás dessa função aqui que a gente chamou. Eu vou deixar isso para um outro vídeo, mas só para complementar no finalzinho, vamos focar aqui nesse resultado, quão importante de fato é isso, né? Bom, imagina o seguinte, essa arquitetura que a gente desenvolveu, a gente setou o foco aqui na parte de feature, né? Que é o Bovespa. Mas imagina só, a gente coloca o target sendo vendas, a nossa empresa, ou então o target sendo algum outro ativo, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, algum outro ativo de interesse. Agora, imagina tudo isso junto, tá? Então a gente começa a criar níveis de maturidade com vários modelos, ora predizendo algo especificamente em um contexto, ora em outro. E qual que é o ganho disso, né? Bom, tomar decisão, no caso financeiro propriamente dito, no mercado, você ter noção de uma tendência antes pode salvar boa parte do seu capital. Imagina o seguinte cenário: você tem então um painel onde você consegue acompanhar a sua carteira e mais a predição de qual vai ser o valor da sua carteira amanhã, com base na predição dos ativos que você tem dentro de carteira e também das quantidades que você tem de cada um desses ativos. Se a gente sabe o preço de cada um dos ativos, sabe quanto a gente tem de cada ativo, então a gente sabe quanto o nosso capital tende a variar. Claro, com os erros de cada predição, mas isso já facilita muito a gente fazer uma movimentação. Imagina só, a gente entende, a gente prediz que um mercado vai descer e o outro vai subir. Olha a oportunidade de deixar de perder e ganhar mais. Cenários como esse começam a ser possível, olhando correlações que nós não conseguimos olhar. Imagina, a gente está olhando ali nesse treino simples, mais ou menos 48 indicadores econômicos diferentes, olhando isso numa janela de 50 dias, olhando para uma isso
tendo o contexto dos últimos 3, 10 anos para conseguir predizer o que vai ser amanhã. Será que a gente que olhou um simples gráfico de linha consegue falar com mais assertividade do que o modelo que tem todo esse contexto? Fica aí o pensamento, fica aí também um resultado para vocês, tá? Então, isso aqui é um caso de exemplo que eu rodei. E isso está salvo aqui na pasta de reports dentro de Power BI. Tem um Power BI instalado. Tem um arquivo de Power BI aqui, de projeto de BI. Para você ter para você abrir esse arquivo, você vai ter que ter o Power BI instalado, ir pela pasta e aí você vai conseguir ver essa visualização, tá? Rapidinho, antes da gente fechar essa última parte, eu quero mostrar para vocês a nossa ferramenta de controle de experimentos que a gente utilizou e registrou o experimento quando a gente rodou a parte de treino. Basicamente, vocês vão vir aqui ó, com o botão direito, abrir o terminal integrado. E a gente fez a instalação dessa ferramenta quando a gente rodou aquele comando para instalar as bibliotecas dentro de requirements. Então a gente vai ter que voltar aqui e ativar o ambiente virtual para conseguir rodar um comando. Então copia aí esse comando que faz a ativação do nosso ambiente virtual. Em seguida, vocês vão vir aqui e colocar mlflow user interface, UI. Dá um enter. Basicamente, a partir daqui, ele vai então habilitar um link para vocês navegarem dentro da interface de usuário do MLflow. E aí, ó. Então, quando vir aqui, ó, segura Ctrl, clica nesse link que ele vai abrir pra gente o MLflow. E a carinha dele é esse. Ó, já fica aqui o notebook que a gente rodou. Esse é o nome do experimento. E tem aqui, ó, um dos run names e o nome do modelo. Clicando aqui, a gente consegue ver em mais detalhes aquilo que foi colocado. Então, tem várias tags que foram programadas para serem inseridas aqui, uns parâmetros que foram utilizados, o input size do modelo, as métricas finais aqui, quanto que ficou, aqui a perda, e tem isso também para a parte de validação, que é o mais importante, o R2 Score, diversas métricas que a gente vai explicar nos próximos vídeos, não fica muita coisa para um só. E tem também aqui, ó, as métricas do modelo, onde a gente consegue ver alguns gráficos aqui, ó. Mas o que é mais bacana é alguns gráficos que falam aqui sobre o aprendizado do nosso modelo. Aqui, ó. O Learning Rate tem uma técnica de callback que reduz o quanto que cada peso, o peso de cada correção de acordo com as interações e esses passos aqui, essas épocas que a gente passou para o modelo. Aqui a gente vê ó, a perda caindo conforme os passos eles vão aumentando. O mesmo para o erro médio, o erro quadrático médio, o R2 score, SMAP. Aí aqui ó, para o dado de validação também ó, percebe que ele consegue reduzir, ele generaliza por um período, depois o erro já começa a aumentar, ele começa a ter então overfitting em relação aos dados de treino. Nisso, para as outras métricas, a gente vê um comportamento parecido também, o que é bem bacana. Ele atinge um pico aqui ó, do R2 Score, bem nessa parte de 0,15. Então, entre a 20 e 40 são as épocas mais ideais para a gente manter esse modelo. Tem aqui algumas outras métricas também. Aqui a gente consegue também vir em artefatos e olhar o que é necessário para rodar aqui o modelo em si, o ambiente de Python, o que é necessário para rodar, o modelo em si. Tem aqui um plot que mostra a diferença entre cada uma das métricas de treino, é bem bacana. Tem a parte que coloca o bloco de código do log, é bem bacana. Tem a parte aqui de histórico do treinamento, então, ó, tá vendo aqui o loss, o MA, então as métricas, como que elas evoluem ao longo do tempo, se for necessário fazer algum plot, alguma comparação no futuro, tá tudo salvo aqui. Então a gente pode voltar lá, mudar algum tipo de parâmetro, seja ali né, no batch size, no tamanho da validação, inclusive fazer essas mudanças é algo normal. Dentro da sequência de trilha aqui, então a gente vai ter uma parte voltada a tuning,
que basicamente é fazer uma bateria de experimentos e dentro dessa bateria identificar o melhor modelo e utilizar ele para poder ter essa predição tão desejada. Tá? É realmente essa parte de machine learning, de deep learning, de treinar o modelo é algo bem empírico. A gente não sabe muito bem qual vai ser o resultado. A gente não tem ali as técnicas que mais correspondem à nossa necessidade, a gente implementa elas, só que a gente vai ter que fazer algumas variações. Como essa parte de tuning ela é bem mais complexa, vai ficar no finalzinho da trilha, mas é bem interessante. É o que muda ali de alguém que está começando para alguém que já tem ali uma certa maturidade dentro dessas ferramentas, dentro do uso da tecnologia. Aqui então a gente conseguiu cumprir todo o pipeline aqui no nosso GitHub, tá? Então, espero que com esse vídeo vocês tenham entendido qual é a etapa, o passo a passo aqui desse projeto, para a gente conseguir de fato responder a pergunta: como prever o futuro com os dados? E aqui a gente consegue. Então, se você gostou, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você que quer se aprofundar no assunto, ficar por dentro de como cada uma dessas etapas foi construída. Compartilha com algum amigo que você acha que vê um interesse nisso e muito obrigado. Fique por dentro aí dos próximos vídeos, comenta aí o que você vê de oportunidade, o que você gostou ou deixou de gostar, se você vê um jeito diferente ou se você está pensando também em fazer algum projeto em relação à predição de séries temporais ou utilização de machine learning, o que você está trabalhando? O que te trouxe a vir ver esse vídeo? Comenta aí pra gente, a gente adora olhar nos comentários, estamos sempre olhando, comentando, ajudando, de uma maneira que a gente pode. E fiquem à vontade, manda uma mensagem no LinkedIn, aqui no chat, vamos se ajudar, pessoal. Então, deixo meu muito obrigado para quem ficou até o final e bora estudar!